Fala galera, feliz 2025 a todos e hoje no primeiro vídeo de fato do canal nesse ano de 2025 vamos falar de Pietro Fittipaldi e Enzo Fittipaldi, como foi a temporada dos irmãos em 2024 e o melhor, o que esperar deles para 2025, aonde vão correr, quais são os rumores, tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Se você quiser concorrer a uma miniatura fornecida pela Check Red Flag, então é só virar membro aqui do canal, o plano Road to Wind para cima, R$ 4,99 e você já estará concorrendo. Então, venham com a gente aqui no Grid Largada by Epic Game e bora pro vídeo. Bem, antes de tudo, pessoal, eu não tenho nenhuma informação nova, exclusiva, que seja recente a respeito dos irmãos. Então, tudo que eu falar aqui de mais recente, obviamente, vai ser algo tratado com base nos rumores. Eu vou dizer durante o vídeo para vocês se trata ou não de rumor, mas já fique aqui sabendo que novidade hoje dos irmãos eu não tenho, tá? Mas vamos lá, como começou a temporada de 2024, tanto de Enzo quanto de Pietro, com muita expectativa, obviamente, principalmente em relação a Pietro Fittipaldi, que estava voltando para a Indy, né? Finalmente uma temporada completa do piloto brasileiro e a gente tinha aquela expectativa de ele conseguir bons resultados. Eu me lembro que a minha expectativa em relação a de vocês foi menor. Aliás, eu acho que foi o que colocou a menor expectativa possível. Eu coloquei que ele deveria chegar em 13º, 12º, por volta dessa posição. Algumas pessoas falaram que ele pegaria alguns top 10 e talvez pódio, talvez até vitória em uma ou outra corrida. E Enzo Fittipaldi, a esperança em torno dele era até não disputa de título em si, mas pegar um top 10, talvez top 5, não por conta da VAR, mas por conta de tudo que estava acontecendo em volta do brasileiro. A VAR investiu sim em infraestrutura, teve aquele engenheiro que ajudou o Enzo na Charus, que foi muito bem com ele, então tinha uma expectativa relativamente boa em torno do Enzo Fittipaldi. Alguns não acreditando tanto, outros acreditando um pouco mais, mas nada de exagero em ambas as partes. Eu dizia que poderia sim disputar o título caso a combinação de fatores fosse positiva para ele. Tinha argumento positivo a favor do Enzo e tinha argumento negativo. Só que, infelizmente, a temporada dos dois não foi nada boa. Foi pífia, para ser, digamos, educado aqui no modo de falar. Ambos os pilotos foram mal em 2024. Se a gente for ver só a tabela de classificação, a gente vai ver que Enzo Fittipaldi pegou uma série de corridas sem pontuar. Pietro Fittipaldi não pegou nenhum top 10, mas como eu sempre falo aqui, pegar só a tabela de classificação, só o Wikipedia, não é uma boa avaliação. Mas existem outros argumentos para dizer que eles não fizeram uma boa temporada. Não foi só colocações ruins durante as etapas, foram performances ruins também. Eu já digo aqui, pessoal, muitas delas não foi por culpa do piloto em si, não foi culpa do Pietro ou do Enzo, foi culpa sim das equipes em boa parte delas, boa parte, não estou falando a grande maioria, estou falando boa parte delas, principalmente com o Enzo Fittipaldi. A equipe não se encontrou durante a temporada, em vários treinos ele estava indo rápido, só que depois o carro perdia velocidade, não é que os outros ficavam mais rápido. Isso normalmente acontece do treino livre para o treino classificatório, o carro do Enzo perdia velocidade. Isso não dá para entender como os engenheiros não conseguiram solucionar. Então, no caso do Enzo, teve sim muito problema de equipe, mas teve sim falha do piloto. Em vários momentos ele chegou a errar, a sair da pista, e ele errou mais nessa temporada de 2024 do que nas outras duas que ele competiu na Fórmula 2. Então, realmente foi uma temporada ruim do brasileiro. Chegou a pontuar em algumas corridas, chegou a intercalar ali boas posições com corridas ruins, mas no geral ele não foi bem. Já Pietro começou a temporada, digamos, mal também, só que ali foi culpa da equipe. Problemas mecânicos, quebras do carro que o Pietro não tinha controle sobre e erros da própria equipe, erros mecânicos, erro dos mecânicos ali no carro
do Pietro. Aquela corrida, eu acho que foi a segunda corrida da temporada de Thermal Club, Pietro terminou na 12ª posição. Teve um problema na bomba de combustível que foi erro de alguém lá dentro. Se não fosse aquilo, o Pietro poderia sim terminar numa posição melhor. Lembrando que essa 12ª posição foi a melhor posição dele no ano. Ele que terminou em 19º no campeonato. Ou seja, naquela corrida, já que era aquele sistema de classificação, de eliminação, Pietro terminaria pelo menos na própria 12ª colocação. Então a chance dele ganhar algo mais era bem grande, talvez até um top 10, o único top 10 dele na temporada. E esses erros se repetiram até mais ou menos a metade da temporada, por isso eu coloco os dois com rendimento fraco nesse ano. Eu colocaria o Pietro com rendimento fraco e o Enzo com rendimento médio nessa temporada. Ah, e eu já esquecendo, do metade para o final do ano na Indy, o Pietro sim errou mais do que no início da prova. Ali, algumas corridas foi culpa dele realmente, principalmente na parte de classificação. O Pietro não conseguia se classificar bem. E como eu já falei aqui para vocês, piloto que não é da base, aliás, piloto que é da base, a gente tem que ter uma paciência maior. Mas um piloto que já está numa Indy, numa Fórmula 1, a cobrança deve ser maior. Porque se ele não for bem, ele simplesmente será chutado fora, se não tiver, obviamente, uma grande bagagem de dinheiro junto com ele. Então a crítica tem que ser maior, claro, tem que ser justa, tem que ser honesta, tem que respeitar, tem que dar o tempo de adaptação que o Pietro precisava esse ano na Fórmula Indy, mas não dá para ter a mesma paciência, não digo paciência, né? Mas eu digo paciência com o piloto que tá na base, Fórmula 2, Fórmula 3 ou freca. Ok, Stick, você colocou o Pietro ali como fraco nessa temporada, o Enzo como mediano, mas como assim essa diferença entre os dois? Já que eles tiveram problemas com a equipe, os dois erraram, tiveram uma temporada com performance ruim durante o ano. Qual a principal diferença dos dois para você colocar um como mediano e o outro como fraco? Nesse caso, pessoal, eu coloco a questão daquela corrida em que o piloto consegue se superar, mostrar o seu talento. Tanto Enzo quanto Pietro correram por equipes ruins nessa temporada. Enzo Fittipaldi com uma VAR que não se encontrava, Pietro com uma Hall que os mecânicos eram ruins, era o último carro da equipe, o engenheiro, pelo que eu soube, também era ruim, então eles não tinham que fazer muita coisa. E o que acontece quando você está numa equipe ruim, que não consegue se destacar, uma equipe que não te dará condições de ter uma consistência numa zona boa da corrida, conseguindo bons resultados constantemente? Você deve ter em uma ou duas, ou até algumas mais corridas, ter um ótimo rendimento, se destacar, provar que mesmo com aquele carro ruim, se você conseguir trabalhar direitinho, você consegue um bom resultado. E Pietro Fittipaldi, por exemplo, não teve esse bom resultado. Até teve algumas recuperações boas durante o ano. Em Laguna Seca mesmo, que aliás, foi o momento que ele errou, aquele que para mim foi o momento mais clássico de erro do piloto nessa temporada, que ele saiu dos boxes, acabou errando ali na saída e acabou sendo punido. Nessa mesma corrida, depois disso ele foi punido, pagou um drive-thru, caiu para a 24ª posição e subiu para a 14ª, ou seja, foi uma grande recuperação do Pietro. Mas é de 24º para 14º, não é grande coisa, continua ficando lá atrás. Ele teve algumas recuperações como essa durante o ano. Já Enzo Fittipaldi, eu acho que eu nem precisaria citar, mas como é um vídeo sobre isso, né? Na etapa de Jeddah, ele fez 2 corridas excelentes, principalmente a Fiat Race, que ele venceu. Ele, em determinado momento da corrida, ultrapassou 2 pilotos para garantir a liderança e em momentos antes, depois de um safety car, conseguiu ultrapassar o carro da frente que estava com pneus novos e macios, enquanto ele estava de pneus velhos e duros. Ou seja, Enzo Fittipaldi, nessa etapa de Jeddah, foi sensacional. Realmente ele mostrou o que é o brasileiro. E um piloto, como eu falei aqui antes, quando ele está numa equipe ruim, ele precisa desses momentos. Não dá para ser bom o tempo todo. Então, em uma ou 2 corridas, vai lá e garante. A mesma coisa foi com o Joshua Dirks esse ano. Uma AIX, ele não estava conseguindo ter rendimento constante, um bom rendimento constante. Daí ele conseguiu naquela vitória do rádio, agora eu não me lembro se foi na Bélgica, se foi em Imola, não me lembro ao certo. Ele conseguiu uma 3ª colocação. Ali mostrou que ele realmente é um bom piloto, que podia conseguir algo mais. E mais para o final da temporada ele conseguiu outros bons resultados que o colocaram como destaque desse ano, daqueles pequenos pilotos que estão em equipe ruim e conseguem um bom destaque. Então,
Enzo Fittipaldi, por conta disso, ele está um degrau acima na minha avaliação da temporada de 2024. Mas agora, e 2025? O que será dos pilotos brasileiros? O que será dos irmãos Fittipaldis esse ano? Pois bem, eu tinha dito aqui no canal que o futuro dos dois brasileiros, dos dois irmãos, poderia ser a Indy. E sim, isso foi uma realidade. Isso foi dito a mim e os dois poderiam correr na Indy ano que vem juntos. Depois chegou a informação de que eles poderiam dividir o mesmo carro na temporada de 2025. E depois chegou a informação de que realmente parecia que tinha complicado a situação dos dois. Tinha essa chance, ainda tinha essa possibilidade dos dois correrem, mas parecia que estava meio complicado. Pietro Fittipaldi conseguiu se garantir na IMSA para a temporada de 2025, vai correr. Enzo Fittipaldi ainda não tem lugar garantido, pelo menos até o lançamento, até a gravação desse vídeo. Então o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, como eu falei no início do vídeo, eu não tenho nenhuma informação recente. A última informação que eu tive é que os dois ainda tinham uma chance remota de correr na Indy, mas provavelmente o Enzo poderia ir para o Endurance, e agora estão dizendo que o Enzo pode ir até para Indy Next ou até mesmo outra categoria. Eu acredito, pessoal, pelo que eu tenho ouvido das notícias e pelo que eu recebi no passado, que a chance maior dos dois hoje é sim ficar no Endurance. Pietro já está confirmado, Enzo deve ser confirmado também, não deve demorar muito tempo. Mas vamos aguardar, porque é o seguinte, Indy Next também é uma possibilidade, eu acredito nela, mas ficar mais um ano na base, não sei se seria muito bom pro nosso tubarãozinho. Eu acho que o melhor para ele seria já ter um piloto profissional, talvez conseguir uma vaga em alguma equipe, sendo pago para isso. Infelizmente, pessoal, como a gente já deve estar sabendo, Indy está difícil. Inclusive, o ano de 2024 para o Pietro Fittipaldi, digamos, acho que atrapalhou um pouco a imagem dele no automobilismo, diminuiu um pouco do que ele realmente é. O rendimento ruim, pessoal, a gente pode apoiar o quanto for, mas se não tiver um bom rendimento, realmente acaba ficando para trás. Então, essa temporada de 2025, eu acho que vai ser uma temporada de ressurgimento para o Pietro e uma temporada de definição para o Enzo. Eu acredito que ele vá para o Endurance, espero que ele consiga uma vaga paga, ele seja assalariado por isso, receba um pagamento por isso e não leve patrocinadores, não pague para correr, para ele começar a ter uma carreira de fato e viver disso. É disso que a gente espera sempre para os pilotos brasileiros aqui na base. Então vamos ficar de olho que em breve deve sair alguma informação a mais sobre os dois. Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam da temporada de 2024, tanto de Pietro quanto de Enzo Fittipaldi? Digam nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. E o que vocês acham que será deles em 2025? O Pietro fica só na IMSA? Enzo Fittipaldi vai para a Indy Next? Ou então vai correr na Indy ou Endurance? Digam nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre isso. E, claro, se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largada by Epic Game. Um grande abraço, pessoal. Valeu!